Opa, fala meus queridos, tudo bem? Opa, E aí, como que foi o dia de vocês? Tá tudo bem? hoje o dia foi produtivo. Foi produtivo? Que bom. Foi. Estamos chegando aí no finalzinho já do curso, né? Uhum. Aí, tamo. Do curso, acho que não era das aulas presenciais só. Não, então, do inicial, né? Ah, tá. Logo, logo a gente vai começar um novo curso que já é o intermediário, né? Assim, né? Ai. Levando Uhum. pela lógica o mesmo. Mas ele vai ser separado nessas etapas aí, né? Uhum. Claro que por causa do tempo, né? E tudo mais. Teve uma tristeza, né, que a gente não ia mais ter as aulas iniciais, mas nesse naipe todo, né, de estar Uhum. conversando direto com os alunos, mas é legal que a gente pelo menos consegue dedicar nas aulas gravadas, né? Pode combinar de vez em quando de, Não, de sim, sim. reunir. De fato, eu vou estar enviando no grupo algumas aulas à parte para responder pergunta. Uhum. Hum. E claro que também a gente está se tornando aqui aos poucos uma espécie de egrégora e comunidade onde a gente pode estar trocando informação. Quando eu Sim. tiver bem em silêncio aqui é porque eu tô bebendo água, tá? Mas vamos iniciar então hoje, falar aqui bastante. Bora. Ou pouco, né? Depende de como vai ser a dinâmica hoje, porque tá chegando no fim e é aquilo que eu falei, a gente vai afunilando assuntos e vai acabando, né? Mas antes de Uhum. tudo eu vou estar compartilhando a tela aqui, vocês estão conseguindo ver? Deixa eu liberar Ainda a não. tela. Tá, então deixa eu colocar aqui, tela 2 compartilhar. Estão conseguindo ver agora? Não. Tá, deixa eu ver se deu Ah, alguma. Ah, agora agora foi. tá. Agora foi, apareceu. Demorou, mas foi. Foi. Hum. Vamos lá então. Hoje aqui na aula eu gostaria de estar primeiro, né, falando mais um adendo, que foi o que eu comentei com vocês na aula passada, né? Eu cheguei a comentar com vocês na aula passada, quanto ao filme lá, Kardec, né, que eu ia ver. Aí eu assisti, ó, tá aqui já no Trello, ó, Kardec, gostei, recomendo sim. Uhum. Normalmente eu não gosto de produções brasileiras, mas eu curti a produção. Por mais que o filme não se passa no Brasil, né? A gente teve assim uma produção excelente, eu gostei bastante. Então eu só gostaria de estar dando esse adendo, porque na aula passada eu falei pra vocês se eu ia gostar ou não e se eu ia estar recomendando. Ele já tá lá no Uhum. Trello, tá? Hum, Vamos lá, né? Então hoje vamos iniciar a aula que a gente vai estar falando sobre um tema que a gente falou bastante durante todo o período aí do curso, que é exatamente sobre a gnose, né? A gnose e a quimiognose, né? O processo de transcendência. Só que a gente fala e fica meio batido às vezes, né? Então, hoje a gente vai falar numa aula mesmo, né? Deixar um pouco mais explicável, por assim dizer, né? Uhum. Então, aqui a gente vai ter os conceitos, né? Da gnose, né? E com esses conceitos da gnose e da quimiognose, a gente vai conseguir entender o que é esse processo de transcendência, né, de uma forma mais simples. E principalmente hoje eu acho que é legal eu fazer um adendo antes de começar a aula, falando sobre uma questão mais pessoal. Então aqui eu estou misturando um pouco de conteúdo teórico com um pouco de conteúdo da minha experiência prática, tá? Então Uhum. eu vou estar deixando aqui em alguns momentos explicável, né? Por exemplo, que eu vou estar trazendo o conceito da 1D e 2D, né? Mas isso é de forma metafórica que eu estou trazendo, tá? Porque de fato as pessoas costumam trazer esse conceito de gnose, quimiognose, falando a partir da 3D em diante, não fala da 1D e 2D, né? Até porque realmente eu trago de forma metafórica, mas vocês vão entender o que eu quero dizer quando a gente chegar lá, né? Então, Uhum. como deixei escrito aqui no próprio slide, né? Hoje vamos abordar um processo de gnose ou quimiognose, como funcionam, como fazemos para chegar lá, tendo em vista elevar a consciência para a ideia de transcendência, né? E despertar principalmente, né? Podendo ter a experiência de uma vida em um único momento, né? Aqui é engraçado porque a gente tem uma visão de vários psicólogos, né? Que comentam, por exemplo, da experiência da ideia de quimiognose, né? Muitos deles falam que tiveram experiências incríveis, e inclusive um
psicólogo, ele comenta falando assim que ele teve em 4 horas a experiência de 4 anos de curso. Não menosprezando, lógico que não, mas assim, de tão forte que ele quis descrever a experiência, né? Vamos que vamos então. Passando aqui o próximo slide, estão conseguindo ver tranquilo tudo? Sim. Perfeito, então vamos com tudo aqui já. Segundo slide, né? Bom, aqui no segundo slide a gente vai ter a ideia de gnose, né? Surgindo lá do gnosticismo, que acreditava no começo da era cristã, lembra? Com as ideias de demiurgo e por aí vai. Vocês lembram que eu cheguei a comentar sobre isso? Nas aulas principalmente de história da magia, o gnosticismo, né? Então ali a gente tinha aquela ideia de que a gente tinha que procurar, né, a deusa Sofia, que era a sabedoria, para se livrar das amarras, né, energéticas do nosso mundo, que era o que nos prendia na carne, né, e por aí vai. Então aqui a gente pode verificar várias etapas que criam o conceito de gnose, né, inclusive o próprio nome e a tradução que vai vindo, né, de gnose para gnosticismo, né, tem uma semelhança. Mas segundo o dicionário, gnose, ela é a tradução para conhecimento, assim como descrito no slide. Então se você for olhar isso de uma forma pura, assim, né, breve, sem adicionar um conteúdo a mais, no dicionário, gnose significa basicamente conhecimento esotérico da verdade espiritual, combinando a ideia, né, mística e religiosa, né, com essa especulação filosófica, né. Então, ou seja, é exatamente como eu deixei lá descrito no próprio slide, né, que diversas seitas dos primeiros séculos da era cristã tinha essa ideia, né, trazendo que a gnose era o conhecimento esotérico necessário para fazer a salvação da nossa alma, né? Então essa ideia da essência da coisa, do gnosticismo, né, que a gente vai ter. Mas claro, né, que a gente não pode se prender só na ideia do dicionário, né? No mais simples ali, é daí que a gente parte, mas não é aí que a gente fica. Então a gente tem que destrinchar melhor a ideia, trazer um pouco mais esse conceito, né? E daí é onde a gente vai chegar na ideia da gnose um pouco diferente, né? Porque a gnose, ao evoluir dos tempos, né, e as traduções, pode-se considerar que é um estado de consciência, onde você está adquirindo conhecimento universal. E normalmente isso ocorre em estado de transcendência também, que é o momento em que você se ligou na fonte energética maior que você tem. E passou a ter tal conhecimento, até mesmo daquela coisa que falam basicamente por osmose, né? Parece que você simplesmente já sabe. E a primeira transcendência, ela pode sempre ser ligada à ideia de um despertar de uma pessoa, né? Então, a primeira vez que uma pessoa transcende, a gente liga essa ideia de que ela acabou de despertar pela primeira vez, a partir dali ela é uma pessoa desperta. Mesmo que não esteja mais em transcendência, né? Que é o estado alterado da mente, né? Que ela está conectada lá com a fonte de uma forma limpa, né? E depois disso, essa pessoa, mesmo em estado normal de consciência, né? Tipo, já não tá nisso, ela vai ser já considerada diferente, né? Então, ou seja, sem estar nesse estado de expansão, né? E, claro, uma expansão constante e veloz, né? Que sempre acontece na esfera da ideia de transcender, né? Logo depois, quanto mais essa pessoa ela se conecta com essas forças e aprende aos poucos como lidar, né? Traz ensinamentos, lições e as coisas do outro lado, aprendendo a interpretar isso, daí sim ela passa a ser uma pessoa avançada e até rara no meio mágico. Porque ela teve muita experiência com o outro lado de uma forma de conexão, né? Não só ritualística. E quando ela, né, desse modo assim, atinge paz e plenitude, ou seja, ela não precisa mais ter episódios que ela se conecta, ela basicamente vive assim, né? Vivendo de forma constante assim, a gente costuma dizer que essa pessoa atingiu o nirvana. Vocês já ouviram isso? Já ouvi falar, só que o estado de nirvana em si eu não tô lembrado. Uhum. Pelo dicionário popular, o estado de nirvana ele é um conceito presente nas religiões indianas, né? Sendo que é um estado permanente e definitivo de felicidade e conhecimento mágico / espiritual, né? Assim seguindo a meta suprema de cada uma criatura desse universo, desse planeta, né? A nirvana é você estar nesse estado total, né? Talvez não desse universo, mas sim desse planeta. E aqui a gente vai ter a ideia de despertar, sendo que a primeira ideia de transcendência, né? Através de um grande estudo, sendo a ideia e o objetivo de muitos monges
não só despertar, como um dia atingir esse estado de consciência constante que é o Nirvana, né? Vindo a se tornar uma criatura evoluída, tal como os próprios avatares. E aqui podemos inclusive lembrar do próprio Buda, né? Trazendo essa ideia oriental, que foi um avatar que atingiu esse estado de paz interior e o equilíbrio do corpo, mente e espírito com a diluição do próprio ego. Então aqui a gente já tem vários conceitozinhos que a gente pode estar separando, né? Então vamos lá. Primeiro, a transcendência. Transcendência, ele seria basicamente o processo em que você está fora do seu estado normal de consciência, em conexão com uma grande fonte. Logo daí a gente tem a ideia da gnose, que dentro dessa transcendência é quando você está adquirindo conhecimento do universo com base daquele conhecimento esotérico que você já tem. Então você está em estado de gnose, no meio da transcendência. E se for a primeira transcendência que você está tendo na sua vida, a gente pode estar também trazendo a ideia de despertar. Você acabou de despertar. Então aqui a gente vai ter essa ideia da gnose muito ligada a isso, né? E claro, né, a gnose, ela tem uma diferença da quimiognose, né, que é a indutiva, né, que eu vou estar explicando um pouquinho mais pra frente. Só que ela acontece com o trabalho de uma vida, né? Ou seja, o que é você chegar nessa gnose para atingir uma transcendência, né? Então você transcende e entra em gnose. Isso depois de você trabalhar uma vida aprendendo muito, né? Adquirindo conhecimento sobre espiritualidade, e daí sim você tem o seu despertar. Depois, com vários e vários outros episódios com isso, você um dia aprende a interpretar tudo que está do outro lado ao ponto de você estar constantemente assim. E daí sim você atinge o Nirvana e, consequentemente, para algumas pessoas até um estado de evolução onde a pessoa chega próximo a um avatar mesmo, né? Ou, se não, um próprio avatar, né? Como o caso do Buda que eu falei, né? E aqui a gente tem um avatar que atingiu, né, esse estado de paz interior com essa ideia que eu falei, que é o corpo, mente e espírito em equilíbrio e a diluição do ego. Tendo esses três conceitos, com a diluição do ego em um estado de transcendência, gnose constante, ele atingiu essa ideia, né, que a gente pode estar tirando aí da Nirvana mesmo, né? Então, para atingir esse estado, teria que estar equilibrado esses três principais aí, então. Então, quando a gente trata de equilíbrio, é uma coisa complicada porque, assim, não exatamente esses três estados. Tem pessoas que costumam colocar a trindade como o principal motivo da coisa, né? Então, ou seja, é uma trindade energética. Mas eu, particularmente, em estado de corpo, mente e alma, foi a maior parte de equilíbrio que eu encontrei de fato para um magista chegar nesse estado. Que é você ter os três aspectos principais da sua vida em conjunto ali, em equilíbrio, né? Um não sobrepõe o outro e quando sobrepõe é no mínimo necessário, entende? E isso vai além de, por exemplo, só se cuidar, por exemplo, cuido do meu corpo. Não, é você ter carinho por ele, ter apreço e essas coisas, sabe? Então vai uma coisa um pouco além. E se você não consegue adquirir carinho, seja por uma ideia preconceitualizada ou algo do tipo, daí a recomendação ou é que você trabalhe para conseguir se aceitar ou que você trabalhe para mudar. É como eu digo, existem dois tipos de pessoas. Pessoas que são a galerinha da mudança e a galerinha da aceitação. Você tem que entender quem que você é no mundo. Você consegue se aceitar do jeito que você é? Se sim, legal, perfeito, nada contra. Se você não consegue, então trabalhe para mudar. Por quê? Porque quando você está pleno consigo mesmo, você está em equilíbrio. Entendi. Entendeu? Mas aí é nesse momento em que você entra em estado de gnose, então. Ou você precisa de uma concentração, Não, ou meditação. precisa da concentração, de uma meditação, de uma ritualística. Porque foi como eu disse, não basta o processo do equilíbrio. Você, além desse equilíbrio, que a gente pode considerar o próprio equilíbrio dos chakras também, você tem que estar com o espírito em diluição do ego. Você tem que estar diluindo seu ego. Isso através de uma meditação ou de alguma coisa, né? Então você, quando chega nesse estado de equilíbrio de corpo, mente e alma com a diluição do ego, você atinge o seu primeiro despertar, né? Ou seja, você transcende pela primeira vez e entra nesse estado de gnose, com todo aquele estudo que você já teve,
começa a fazer sentido, as coisas começam a abrir malas, você começa, é como se fosse jogar uma informação pro universo e o universo te jogar 1000 respostas diferentes, mas que todas fazem sentido em assim, um estado muito rápido. E quando você passa por essa coisa toda, né, nesse estágio de gnose em transcendência, né, lembrando que são coisas diferentes, a gnose e a transcendência, mas que semelha-se, né, porque uma está dependendo da outra. Quando a gente tem esse estado da gnose, que é o conhecimento esotérico da verdade espiritual vindo através do próprio universo para você, você tem que estar tendo isso com a diluição do seu ego, porque se você tiver com o ego alto, não vai estar funcionando. Ou seja, para você atingir isso só com a diluição do ego. A única forma de você ter ali um resquício mais sujo é através da quimiognose, que eu vou estar explicando aqui. Mas então esse é o conceito da gnose. A gnose, diferente da quimiognose, ela tem uma ligação muito menos mecânica e uma ligação muito mais sentimental. A quimiognose, ela é mecânica, já reparou? É uma coisa assim, que você pega e tem que acontecer. É um facilitador, né? É um facilitador. Como eu disse antes, inclusive ontem mesmo, quando a gente falou sobre magia, que a gente trouxe o exemplo da magia do caos, falando sobre esses facilitadores, né? Então a gente tem esse facilitador. E claro que nem sempre é o caminho correto, né? Existe uma monge que eu cheguei a comentar, acho que ontem com vocês, que ela falava sobre isso, lembra? Que ela chegou no estado de forma pura e para ela foi até melhor. Mas cada um com o seu. Será que para chegar nesse estado não seria a dificuldade em si, mas a dificuldade em ensinar e aprender? Eu acredito que talvez não só a dificuldade de tempo, mas exatamente como você disse, o ensinar e o aprender. Às vezes você tem que aprender as coisas certas para você ter concluído a sua mala de experiências, né? E daí sim você estando em equilíbrio, diluindo o seu ego, você consegue chegar lá. Por isso que não existe uma idade para isso, né? Cada um chega em momentos diferentes. Só que uma coisa que é um apontamento muito interessante de estar se fazendo é que não é um processo fácil. Partindo da ideia do dicionário da gnose ser um conhecimento, exige estudo e existe dedicação nisso, né? Então, ou seja, dentro dessa dedicação, por isso que a gente tem aí pessoas que levam uma vida dedicada a isso, entendeu? A filosofia dela. Então, a pessoa, às vezes, ela passa uma vida realmente vivendo em um templo, entendendo, rezando todos os dias, tentando se conectar todos os dias de forma natural. E quando o sentimento dela, lembra que não é mecânico, é uma coisa mais sentimental, chega nesse estado de transcendência, ela desperta, né? Ela despertou, ela transcendeu e entra na gnose, começa a ter informações do universo, ela já passa a ser uma pessoa rara, porque não é todo mundo que entra nesse estado, e até dentro da quimiognose, não é todo mundo, dependendo da forma que ela se induz para tentar entrar, às vezes não entra. Então a pessoa é realmente uma peça rara nesse momento. Se ela continua tendo esses episódios e no final interpreta isso e passa a ser um aspecto constante da vida dela, que ela atinge essa ideia de nirvana, ela é uma pessoa mais rara ainda. Entendeu? Por isso que a gente tem a ideia dos avatares como encarnações de espíritos já evoluídos. Então a gnose e a transcendência é só o primeiro passo para o estado de nirvana. Basicamente. Entendeu? Claro que cada um no seu nível de evolução, né? Às vezes, um processo de gnose, um processo de transcendência é o suficiente para um. Às vezes não, né? A gente tem cada um em seu estágio a sua própria evolução. Né? Então, é mais ou menos essa ideia que a gente vai ter quando a gente fala de gnose. Aqui a gente tem alguma dúvida? Não. Então vou pro próximo slide que vamos lá, né? Falar da quimiognose então, né? Um assunto dos drogados de plantão. Aqui só esperando, pessoal. Brincadeiras à parte, mas vamos lá. A quimiognose é uma ideia que vai ser um pouco diferente da gnose comum, né? Como já dito no slide. A quimiognose é o conhecimento esotérico da verdade espiritual através de substâncias externas, normalmente ligadas ao fator psicotrópicos, né? Ou seja, são psicotrópicos. E isso vai ocorrer na ideia da quimiognose por ser um caminho diferente, é o caminho contrário que a gente faz. A gente não faz o mesmo caminho de estudar isso, aquilo, e dedicar a vida e atingir um sentimento que esse sentimento nos leva a isso. Na verdade, como se cortasse caminho, né?
É basicamente. Mas faz até o contrário, porque é um caminho mecânico e não sentimental, né? Se para atingir o despertar através da gnose comum, a gente tem que adquirir conhecimento para, assim como no gnosticismo, nos libertarmos das amarras impostas pela ignorância, né, que é encontrar a deusa Sofia, né, sabedoria, só através da sabedoria, diluição do ego, equilíbrio de corpo, mente e alma a gente atinge, a quimiognose vai fazer o caminho contrário onde? Alterando seu estado de consciência. Ela já altera você inteiro, fazendo que você temporariamente já se alinhe e dilua o seu ego. Então Pode assim não ela... ser uma coisa muito positiva, né? Porque Uhum. você não passando por esse processo, você teria que passar enquanto você tá nesse estado. Uhum. Exatamente. E assim acaba libertando uma conexão só com a fonte, né? E te elevando ao seu estado de consciência de uma forma mais suja e menos protetiva. Mas ainda assim é um estado de gnose, né? Então, ou seja, a questão de quem chega lá ou não chega vai de cada um tem sua forma, né? Então aqui a gente vai ter presente a ideia do próprio caoísmo, né? Como uma magia que busca facilitar o processo do mago, né? E por essa razão não se coloca tanto contra essa ideia. Por exemplo, o caoísmo não é contra o uso do psicotrópico desde que da maneira correta para atingir o estado, né, da quimiognose. Uhum. E isso porque, diferente da gnose, você não precisa dedicar uma vida, né, de estudo para atingir esse estado. Mas ainda assim você precisa ter completado etapas dimensionais de conhecimento, né? Para que você chegue do outro lado da forma mais pura e que isso não te faça mal. Ou seja, Léo, Sim. então eu posso me induzir a uma quimiognose e dar errado pra caramba? Pode. Pode ser que você tente e não chegue. Pode ser que você tente, não chegue e tenha uma experiência horrível na sua vida. E isso vai se dar por causa do funcionamento do nosso ego. Então vamos lá, vamos falar de quimiognose avançada, falando agora do conceito do ego. Isso tanto para Bora. gnose quanto quimiognose. No próximo slide, a gente não pode ter dúvidas entre esses dois slides que foi a introdução da aula. Aqui temos dúvidas? Tranquilo. Tranquilo? Johnny, tranquilo? Sim, tranquilo. Foi um assunto que a gente vem conversando bastante, né, nas últimas semanas. Agora vocês vão entender então de fato como que isso funciona dentro da nossa ideia de espiritualidade, tá? O que é esse ego, essa diluição, né? Exatamente, foi como o Johnny disse, a gente falou muito disso, muito. Agora que vai começar a fazer mais sentido, vai clarear. Vamos lá. Então vamos falar do funcionamento, né, disso. E claro, né, pra gente falar da ideia de funcionamento, né, a gente vai ter que colocar alguns termos, né. Então, logo vamos tratar da ideia de gnose e quimiognose ocorrendo através da diluição do ego. Esse é o primeiro termo. Dentro do necessário, causando o estado de equilíbrio e se aproximando conforme a imagem que eu vou estar pondo aqui. Vocês estão conseguindo ver bem? Próximo slide. Tô vendo agora. Tá vendo? Uhum. Então, essa imagem aqui, ela é a pessoa em um estado de meditação, tá vendo? E aqui, segundo a imagem, a gente vai começar a denominar as coisas. Como que a gente vai denominar essas coisas? Aqui, ó. Pumba. Proteção do seu ego, a sua matéria, né, que é você de fato, carne, o seu corpo áurico da consciência. Lembra corpos áuricos? Lembra que a gente tem a consciência? Um dos seus corpos da consciência, ele tá se conectando com a fonte, mas ele não chega na fonte, tá vendo? Por quê? Por causa do ego. Isso é o nosso estado normalmente na nossa vida, como a gente está agora. Entende? Então, vendo que segundo a imagem o ego ele faz uma proteção que nos impede de chegar à consciência da fonte, durante o processo de gnose a gente vai ter o quê? Nada mais, nada menos do que uma abertura nesse ego, que nos leva à consciência até a fonte. Mas só o suficiente para a gente não perder essa proteção. Então, algo que pela quimiognose, se a gente não tiver uma proteção do outro lado, pode ser um pouco mais desbalanceado do que a gnose comum, né? Porque a gnose comum vai abrir o suficiente. A quimiognose pode ser que dilua mais. Por quê? Porque você pulou etapas da sua vida. Então, se pode falar. Existem pessoas que naturalmente não têm ego, tipo, ela é humildona, assim, só se importa mais com os outros do que ela, tipo, sempre. Posso guardar sua pergunta para falar no final do último slide? Pode. Que daí você vai entender bem isso. Não é que exista e não exista.
É possível que você tenha menos, mas você acaba construindo isso de algum modo. Porque aqui a gente vai ter uma coisa que é uma imagem muito interessante, que eu até acho legal a gente estar falando, que é o ego do magista. Já viu o ego do magista? Não. O ego do bruxo, a gente chama de ego do bruxo isso. É quando o cara, ele fala assim, eu sou evoluído, eu não tenho ego, e eu sou melhor que você por isso. Já vi muita gente falando isso. Isso é ego. É o Mas ego é o do ego. bruxo. É o próprio ego. Então, a gente faz essas brincadeiras do ego do bruxo por causa disso, né? Então, essa questão, ela acaba se complicando por causa disso, porque existe amarras, né, que vem de tudo quanto é lado. E claro que por essa razão, falando já do processo de quimiognose, que pode abrir o ego de uma forma mais desbalanceada, por essa razão, tribos e templos que trabalham com a ayahuasca têm um grande preparo de proteção do ambiente, né? Porque diferente de uma meditação comum ali, que você atinge esse processo mais fácil, só que com risco diferente, né? Então, ou seja, quando você está nesse processo, seja num templo, seja em alguma coisa, você tem lá uma proteção do templo. Se você está nesse processo de quimiognose, você se induziu, mas sozinho, logo é recomendado que durante o processo você tenha pelo menos ali um xamã para te guiar, ou como a gente tem nas ideias mais da neomagia, uma babá de viagem mesmo. Que é uma pessoa que vai estar vendo a sua viagem, né, a sua trip. Agora imaginei uma coisa, que eu acho que, sei lá, é só de desenho mesmo, mas suponhamos que o cara ele tenha tanto ego que a bolha dele inclui a fonte. Tipo, ele tem muito ego, a bolha dele vai subindo e aí passa, inclui a fonte junto. Isso é possível? A gente vai chegar numa imagem parecida, mas que não é exatamente isso. A fonte ela é sempre externa ao ego. A proteção do seu ego ela é uma coisa mais ligada a nós. A fonte, imagina que ela é um nível vibracional. Quando a gente fala de vibração, a gente não está falando literalmente de locais, lugar, entende? De um lugar. Então a gente tem um nível vibracional diferente. O ego é um nível vibracional que impede o seu nível vibracional de consciência chegar ao nível da fonte. Entende? Então a imagem ela é um facilitador, mas imagina que não é bem assim, entende? É mais metafórico. E para isso a gente vai chegar nessa imagem aqui, ó, que é a primeira imagem, né? Então a grande fase inicial, né? E claro, né, para ter esse contato de quimiognose, como que funciona o entendimento da desconstrução do ego durante a nossa vida? Bom, aqui, ou seja, a gente vai trabalhar dimensões da nossa consciência durante a nossa vida, aqui na 3D. Sendo o primeiro estágio o domínio da consciência na 3D. Isso é, a experiência de construir um ego forte. É uma boa autoestima para uma proteção também psicológica e espiritual, né? Então, conforme a imagem, quando criança, a gente ainda não tem essa proteção, né? E isso vai vindo com a nossa formação. Embora tenha uma ligação muito mais forte com a fonte, né? Ainda não é da forma mais correta. Então começa o processo de domínio na consciência da 3D, né? Uma construção do ego. E para ter domínio da 3D, a gente tem que estar elevado a uma consciência da 4D. Então a gente tem que ter chego em consciência na 4D, para ter domínio da 3D. Mas vamos supor que aqui, ó, eu gosto de falar da 1D, né? Aqui. Bom, vocês não vão achar isso em outro lugar. Eu gosto de separar dessa forma para facilitar. Mas imagina que aqui é a fase inicial, a grande conexão. Sem proteção interna e é fonte. Você está conectado. É a fase criança ali da vida. Sabe aquela coisa? Criança enxerga, criança ouve, criança vê e a criança se acostuma a não ver mais. Porque a criança, ela tá com um objetivo quando nasce. Ela vem para um plano para crescer e evoluir. E para crescer e evoluir, ela tem que dominar planos dimensionais da consciência dela. O primeiro plano dimensional que ela tem que dominar é o plano da 3D. E o plano da 3D é justamente começar a construção do seu ego. É você construir o seu ego. O que nos leva para a próxima imagem aqui, que é de fato a fase do crescimento, né? Aqui, ó. Fase média. Você ainda tem uma conexão, você tem uma proteção interna do ego média e é externa ao ambiente, né? Então, ou seja, agora você... o que te traz do ambiente você leva para o seu coração. Aqui a gente vai ter a fase dimensional da 2D e a fase dimensional da 5D, né? Com uma única diferença. A 5D é após a sua jornada de despertar e transcendência que você tem que estar nesse estado.
A 2D é quando você está querendo sair desse estado, porque você ainda não construiu o ego. E daí sim a gente chega nisso, que é a ideia do ego, de fato, perfeito, que é a ideia da 4D. Daí vocês vão falar, nossa, Léo, tá tudo muito misturado. Vou chegar lá, vamos com calma. Aqui finalmente chega a fase correta. E tem gente que separa em criança, adolescente e adulto essas fases, né? Mas eu não gosto de fazer assim. Eu gosto de colocar dessa forma, de fases mesmo, porque cada um faz isso no momento e idade diferente, né? Pois tem adulto que às vezes tá na fase anterior ainda, porque ainda não atingiu uma maturidade consciencial do 3D, Sim. né? E quer construir o ego forte. E aqui vem um dos problemas da quimiognose. A conexão vai acontecer de qualquer jeito, certo? Diferente da gnose, que é só quando você está preparado para ter essa conexão. Se você colocar a quimiognose e essa conexão tem que ocorrer, vindo através da desconstrução do seu ego, é aonde a gente tem que ter o ego rígido, para chegar no estágio perfeito. Se ele for um ego rígido, como da última imagem que é essa aqui, da fase da 4D, ele vai diluir e se tornar apenas uma proteção do outro lado. Então o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Você tá lá, você se induziu, você vai chegar nisso. E você chegou o quê? Você saiu da 4D para a fase 5D. Porque você teve uma jornada, um despertar, você transcendeu, você se conectou com a fonte, mas você não perdeu as suas proteções, certo? Uhum. E aqui que tá o problema. Lembra que eu falei que tem gente que ainda tá aqui nesse estágio? O que acontece se essa pessoa que tá nesse estágio diluir o ego? Uhum. Ela não vai transcender e chegar lá, ela vai chegar aqui, ó. E aqui que tá o perigo. Que agora, se seu ego ele ainda for fraco, que nem o da segunda imagem, ele vai desaparecer. E você vai ficar como se fosse uma criança espiritual. Nesse momento, se você não tiver sorte, você vai absorver tudo que está no seu ambiente externo. E isso pode ser as famosas bad trips, né? E a influência de maus pensamentos, obsessores, a pessoa chora. Ela pode ser uma péssima experiência, né? Porque você pode estar conectado com a fonte espiritualidade alta, mas pode acabar vivendo estágios de um inferno astral na sua consciência. Ou em casos de sorte, dependendo da substância que você está lá no uso, ficar apenas na parte não espiritualizada dela, né? Que é só vendo coisa derretendo, árvore derretendo. Mas claro que isso, falando de manipulados químicos, né? Se for uma coisa forte como a ayahuasca, por exemplo, você vai ter que aprender na marra e dentro da espiritualidade como melhorar o seu ego. E por isso cada um vai ter uma viagem única dentro da ayahuasca. Porque são camadas diferentes. E claro que também existe o excesso do ego. Que é essa pequena parte da população aí que existe. Que a galera que quando chega na 3D não chega na 4D. Então vamos lá, lembra que eu cheguei aqui? Aqui ó. Então a gente vai ter a 1D, né? Que é um perigo, você não pode chegar nisso. Você tá desprotegido. Se você tiver proteção do outro lado, legal, mas se não tiver, você se ferrou. Aqui a gente vai chegar na fase ideal. E aqui a gente vai chegar na fase correta para chegar nisso, entendeu? Então você tá aqui, você tem que sair daqui para chegar aqui. A fase comum é essa aí, é da 4D, né? Então, sim e não, porque normalmente é essa aqui, ó, a fase comum, ó. Nossa. É a fase exagerada. Aqui a gente tem a 3D, que é quando a gente constrói um ego. Mas a gente constrói de uma forma desbalanceada. Porque as coisas costumam sair do controle, né? E a gente constrói um ego muito mais forte do que ele deveria. E esses, quando tomam as substâncias, pode ser que não tenha nada, só fique dependendo da substância, só fique numa camada baixa. E às vezes eles podem até se conectar com a fonte, de fato, mas de uma forma ofuscada, né? Uma forma mais suja. E por essa razão eles vão ter dificuldades ritualísticas. Porque quando chega na 3D, eles não trabalham mais os seus aspectos de umidade, discernimento, e dilui para o ego da 4D, né? Logo, quando está numa ritualística, eles quebram ciclos ritualísticos com questões do ego e da carne. Eles ficam presos na descrença por medo e orgulho. Eles atraem más energias durante esse estado. Não é tão legal. E aqui pode ser um processo bem difícil também se a pessoa está numa coisa 100% espiritual como a ayahuasca, porque a pessoa, através da quimiognose dela, vai ser obrigada a entender que ela tem que ser menos egocêntrica. Mas a quimiognose, ela obriga, né, a você diminuir seu ego. Uhum. Sim, de fato. Então você vai perder isso aqui, mas você não chega a ter uma conexão 100% ainda.
Entende? Entendi. E aqui, para entender melhor como que é esses estágios e qual seria o correto de cada fase da vida, né? Mas não tendo muito isso, né? Claro que cada um com o seu tempo, né? Como que fica vibrações, né? Aqui também tem algumas formas de reconhecer a sua fase dimensional, que é exatamente o que eu vou estar trazendo aqui agora. Agora sim a gente vai conseguir entender de um jeito mais fácil, uma do lado da outra. Vamos lá. Fase 1D eu gosto de separar como fase inicial. O que é a fase inicial? A fase 1D é um estado que não devemos chegar, pois não existe ego e atrai vibrações baixas. Então a gente começa ali. Quando a gente começa ali, a gente começa a trabalhar com o nosso ego e a gente chega na fase 2D. Tá vendo que a fase 2D é igual à fase 5D? Sim. O que vai diferenciar uma fase para outra? É que uma é de crescimento e a outra é de estabilidade, alguma coisa assim. É porque uma você tá saindo da 4D para 5D. Você tá buscando diluir o seu ego para se conectar com a fonte. A outra, por mais que você já tá nesse estágio, você não busca isso. Você busca o contrário, você busca aumentar o seu ego, porque faz parte da sua jornada vibracional. Então a 2D a gente passa na nossa vida sem nem perceber. Será que é por isso que a mudança de criança para adolescente é tão brusca? Uhum. Porque você tem que criar muito ego. Não só ego, mas você procura o seu lugar no mundo. Então a fase inicial a gente basicamente quase que nem conta, é o nenê lá. A fase comum é a partir daí. O que tem muito na fase comum? Você é movido por instintos, por status, por matéria. Só que isso de forma inconclusa e breve. Uma desconexão buscável. Você não quer ser conectado com espiritualidade, com força, de forma em jornada, né? Mas você quer ter status, você quer ter matéria, você ainda é um ser da carne, você está buscando ter ego, você está buscando ter isso, até que finalmente você consegue isso chegando na 3D, que é uma fase comum ali, a maior parte da população, né? A 3D e a 2D, é a maior parte da população. Só que a diferença da 2D para 5D é muito importante. A 2D está tentando chegar na 3D. A 5D não. A 5D você está lá porque você quer. E isso faz muita diferença. Porque se você está lá porque você quer, você está em equilíbrio. Se você está querendo sair dali, você está desequilibrando tudo. Então você não percebe essa conexão com a fonte, você não se conecta de uma forma de fato forte. Por mais que você está lá. Porque o seu ego ele está crescendo e não diminuindo. Então a gente vai chegar finalmente na 3D, que é a fase mais comum. Que é a galera movida por instintos, status, matéria, só que de uma forma conclusa e formável. O que é isso? Significa que é o cara que conseguiu sim ter dinheiro ou o corpo que ele quer. É o cara que conseguiu fazer tudo isso. Ah, Léo, se ele tem isso necessariamente... Não significa que porque ele tem essas coisas, ele tá lá na 3D. Ele pode ser alguém evoluído e ter essas coisas, porque na época da 3D dele, ele aprendeu a conquistar isso bem. Você não é obrigado a viver no lixo, porque você é um ser evoluído, tá, gente? A gente tem que saber separar essas coisas. Mas assim, ali na 3D, normalmente são aqueles que conquistaram o mundo, sabe? Aquela galera que se prendeu na carne, se prendeu na matéria, e dali gostou. Gostou bastante desse lugar. Então ela tem instintos ainda, tem aquela coisa de status, tudo pra ela é bem e mal, sabe? Não existe compreensão dentro da dualidade da coisa, entende? E daí você construiu muito ego. Então, se você tá nessa fase, nessa jornada, que é onde a maior parte das pessoas estão, qual é a próxima jornada que a gente tem que ter? É a jornada para chegar na 4D. E o que é a jornada da 4D? É o oposto do que você buscou na sua vida toda. É desconstruir, né? É desconstruir um pouco daquilo. E, ou seja, você chegar no nível 10 e falar, poxa, eu preciso do nível 8. Pra quando eu transcender, eu chegar no nível 5. Aonde você não corre o risco de sair da fase 2 para 1, que você está desprotegida, mas você corre o risco de sair da fase 4 para 5. Aonde você continua tendo proteção, bem parecida com a fase 2. Só que você buscou aquilo, que faz toda a diferença. O que faz de fato você transcender, ter espiritualidade e essas coisas, né? Ali a fase 5 é a fase que a gente fala que a pessoa transcendeu. E a fase 4, como que funciona? É desmaterializar um pouco aquilo tudo. Então é uma fase mais rara. Você ainda tem conexão com a matéria, mas você passa a ter mais conexão com os seus sonhos.
você começa a ter mais compreensão das pessoas, trabalhar um pouco mais o perdão, esse tipo de coisa. A dualidade para você para de ser um conceito só de bem e mal, mas passa a ser um conceito mais de momento, densidade. Tá, ele fez, eu considero errado, mas se eu tivesse na situação dele, eu faria igual? Entendeu? É começar a compreender a ideia da dualidade também. E ter uma percepção maior do seu mundo externo. É visualizar como as pessoas funcionam, é entender como que o seu mundo funciona. E daí sim, quando você conclui a 4D, você chega imediatamente no estado da 5D, que é uma fase raríssima, tá? Deixei lá como fase rara também, igual a 4D, mas aqui é raríssimo. Poucas pessoas chegaram nisso. Que daí sim você tem o seu despertar. Se bem que a gente está tendo um processo aí que as pessoas falam que estamos chegando numa época do despertar em massa, né? Então, ou seja, chegou na 5D. Parece com a 2D. Mas na 2D a gente busca sair da 2D. Agora na 5D não. Na 5D você cai ali. Você quer, você buscou aquilo. Então você passou pela sua jornada de fortalecimento do ego. E resumindo isso tudo, a sua chegada é outra, né? Então você chega lá com uma outra consciência, né? Com uma outra ideia. Você quis aquilo. E claro que tudo isso falando em termos de consciência, não desdobramento, né? Em desdobramento só a partir da 5D mesmo, né? Então você quando desdobra, se você vai para fases mais internas, daí você está falando dentro da sua consciência, dentro do seu próprio corpo. Se você desdobra e viaja para outros planetas, conhece outras criaturas, outras coisas, é só na 5D em diante, que é o que a gente chama lá do mundo espiritual, lembra? A gente tem ainda a 3D dos elementais, né, que é um plano um pouco mais baixo, mas a gente tem os planos mais altos, né? E claro, você chegou lá na 5D, mas falando nesse termo de consciência. A gente não está mais falando em termos de desdobramento, de fato, né? Então, você vai ter no seu aspecto, na sua rotina, normalmente, uma boa crença em sonhos, você vai querer interpretar eles. Às vezes você não precisa interpretar eles de uma forma mística, tá? Ah, cobra significa isso, que significa isso, que tal. Não, mas você cria mais um aspecto de interpretação no sentido, poxa, por que eu pensei isso que me levou a pensar naquilo? Por exemplo, eu sonhei que o meu pai fugia. Daí você fala assim, tá, o que é um pai pra mim? É uma imagem de proteção? Tá, se é uma imagem de proteção, por que eu sonhei? Será que eu sinto que eu tô perdendo a minha proteção? E é você entender o seu próprio sentimento através do sonho. Você começa a ter essa conexão. Você passa a ter uma espiritualidade forte dentro do seu conteúdo, né? Então você começa a estudar mais esse tipo de coisa. Quando você entra na 5D, você está com energias muito fortes também. Você sente que você está energizado, que você tem poder energético. Isso em estado de primário, né? Que você entra na 5D, não em estágio depois. Porque quando você sai do estágio de transcendência, você permanece com a consciência na 5D. Mas você, claro que não vai estar nessa, sabe? Nossa, eu estou forte, estou poderoso, né? E claro que quando você é considerado uma consciência 5D, você só é considerado de fato, porque para entrar na 5D você tem uma consciência muito alterada do que você tem agora, né? E ali não existe bem e mal para você, existe densidades só. E ali também basta ser um estado desdobrável, onde você pode desdobrar do seu corpo, dependendo de como você chegou lá. Se você chegou de forma pura, ou a quimiognose é a quimiognose mais pura possível, como por exemplo a ayahuasca. Eu acredito que você chegar através de outras substâncias pode ser um pouco difícil de desdobrar, né? E claro, você chegou lá porque você teve uma conexão buscável. Você queria ter uma conexão espiritual em algum momento ou você foi chamado para isso de alguma forma. Aqui a gente tem alguma dúvida, alguma coisa, algum apontamento? Então, seguindo essa lógica, uma fase de 6D seria igual a da fase 1. Uhum. Perfeito. Só que você teria, de alguma forma, controle sobre as coisas ruins que bateriam em você sem seu ego te proteger. A forma que eu gostaria de definir é que da 6D em diante a gente não tem conhecimento técnico para falar exatamente o que é. Não é mais uma coisa palpável pra gente. Acho que a gente consegue definir até a 5D. Se bem que a gente sabe que existam outras, inclusive a ideia de que alguns mestres ascensionados chegaram lá, né? Por isso, essa questão. Só que aqui, eu gosto de trabalhar muito a ideia de que a gente é fonte, basicamente, depois disso.
O que lembra muito a 1D, né? Ali que eu deixei. Mas é legal você saber que a 1D e a 2D é uma autoria minha, assim. Eu gosto de definir dessa forma para facilitar o entendimento. Mas normalmente, tampa a 2D para trás, as pessoas costumam falar ali, a partir do 3D, tá vendo? Uhum. Mas eu gosto de definir a 1D e a 2D porque eu acho que durante o processo da nossa vida, a gente caminha de fato contrário. A gente busca a construir o ego. Ele não vem do nada, ele não nasce com a gente. E daí é onde a gente entra naquela brincadeira de novo que eu falei, o ego do bruxo. O que é o ego do bruxo? É quando ele se sente superior ao outro por ser um magista, por ser um bruxo. E daí ele acaba só priorizando ali, né, o momento, a coisa, e acaba ferrando o próprio caminho dele, né? Porque ele acaba se impedindo, de certo modo, de diluir da forma correta. Mas ao mesmo tempo, isso pode ser bom, pode ser ruim, como que a gente interpreta? A pessoa ela tem que ter um ego. Ela só não pode ser um ego exagerado como na 3D. Entende? Então a gente tem esse trabalho aí do ego. E depois da fase 5 a gente poderia levar em questão de fato que é bem parecido com o que eu defino como fase 1. Entendeu? Mas com proteções. E quando a gente fala com proteções, a gente teria que literalmente estar desdobrado. Então a gente fala de uma coisa que está além da consciência. Está no sentido desdobramento, estar em corpo astral lá. Entende? Aqui a gente tem alguma dúvida, alguma coisa quanto a esse tipo de assunto? Algum ponto? Enquanto não. Perfeito. Então agora a gente vai estar aqui falando, próximo slide, o porquê disso tudo, né? Ah, Léo, legal, você explicou como isso funciona. Agora tô craque, já sei como que é uma gnose, uma quimiognose, o que acontece, o que é essa diluição do ego que as pessoas falam. Mas, por quê? Vamos lá, vamos chegar nisso. Para isso a gente vai ter que falar um pouco de outro assunto, né? Logo transitando aqui em estado de consciência, eu gostaria de trazer um conceito do porquê das nossas atividades físicas na Terra tem grande influência para melhorar em um todo. Principalmente quando a gente busca esse equilíbrio de corpo, mente e alma. E para isso, a gente tem que entender mais ou menos como que funciona a mecânica do ganho de massa muscular e definição dentro de um esporte como academia, calistenia, crossfit, esse tipo de coisa. Então eu vou estar explicando aqui. Primeiro, a gente vai ter a massa aqui, certo? Então vamos visualizar na imagem e entender o que é. É um braço, tá vendo? E aqui a gente tem a massa dentro desse braço, né? Que está aqui colada com a pele, onde dá pra ver. E essa massa, ela vai ser aqui a ideia do bíceps, certo? Então, aqui como que a gente vai começar a trabalhar a nossa musculatura para ter um ganho de massa? Né? Então, quando vocês entenderem esse conceito, vai ser muito mais fácil explicar o próximo conceito. Fazendo o que? O processo repetitivo de contração e descontração. Tá vendo a setinha? Pra cá e pra cá. Imagina que tá com o pezinho na mão, ele tá lá fazendo, em busca do quê? De microlesionar fibras. Ou seja, ele quer zoar essas fibras, ele quer microlesionar elas, para ter um ganho depois. E como que funciona? No processo de descanso. Agora, na segunda imagem aqui, processo de descanso. Recuperação. Após as microlesões, né? Em busca de melhorar próximos resultados, em força, resistência e tamanho. Então, ou seja, ele lesionou as fibras, aí ele comeu bem de noite, fez as coisinhas dele, tudo bonitinho, tá com os hormônios em dia, tá tudo ok. Esses hormônios, eles pegam, carregam proteína para os músculos e falam assim, olha, ele fez muito exercício, então ele precisa que esse músculo seja mais forte da próxima vez, porque machucou, lesionou. Então o que vai acontecer? Ali na terceira imagem, musculatura após recuperação, em busca de microlesionar fibras novamente. Ou seja, aqui a musculatura, olha a diferença dela na primeira e na última imagem. Ela cresceu, por quê? Porque ali ela entende que para carregar o mesmo peso ela precisa ser maior, ela precisa ser melhor, ela precisa ser mais definida, ter mais massa. E claro, tá calejando, né? Tá calejando, exatamente. Questão de definição tem mais a ver com gordura e tudo mais, então a gente não entra muito nesse mérito. Mas falando em ganho de massa, é isso. A pessoa foi lá, machucou. Quando machucou, o corpo entendeu que precisava ser melhor. E, consequentemente, depois estava melhor. E a pessoa repete esse processo inúmeras e inúmeras vezes. Em busca do quê? Do shape dela inexplicável. Brincadeiras à parte, mas a pessoa faz isso
em busca de estar melhorando, né, o próprio corpo. E o que a gente vai chegar na ideia de consciência, que foi o que eu falei até agora? Por que a gente tem todo esse processo de diluição do ego, se conectar com a fonte? Por que a gente está aqui na Terra? Por causa disso. Imagina que a gente tem uma consciência muito grande. Essa linha amarela, tá vendo? Levando em questão com a nossa consciência, imagina que o nosso planeta é a academia e a ferramenta para contrair a nossa consciência. Então podemos imaginar conforme a imagem. A gente tem essa consciência enorme, tá vendo? Que é a linha amarela externa. A gente vai ter toda essa bola azul que é a Terra, o nosso planeta. E a gente vai ter aqui, ó, a nossa consciência comprimida. E quanto mais a gente chega lá no meio, nasce, renasce, nasce, renasce, vai entendendo, a nossa consciência ela vai voltando para fora da Terra. Até que ela chega aqui, o que a gente faz? Manda de novo. Daí chega, sai, manda de novo. Aqui de volta para o começo. E quando isso acontece repetitivas vezes, vai chegar um momento que a sua consciência ela vai calejar. E calejando o que acontece? Consciência original após ser lapidada e trabalhada no planeta. Então é por isso que a nossa consciência passa por esse processo. Imagina que ela é comprimida de uma força muito densa, onde ela deixa de ser leve, onde a gente vive experiências, onde a gente vive de um jeito muito maior. E daí depois quando a gente volta para o nosso astral, o nosso corpo de consciência astral é muito maior. O nosso poder de consciência é muito maior. Faz e a muito gente sentido. tem um poder no astral muito maior, consequentemente. Se a gente cria coisas no astral, lembra aquela questão do elemento ar, ser as ideias, o elemento fogo astral? Se a gente tem uma consciência muito forte no astral, a gente consegue lapidar esses elementos no astral. E até se a gente tiver uma consciência muito forte na Terra, a gente consegue fazer isso na própria Terra. Porque a nossa consciência lapidou. Será que essa lógica funcionaria, por exemplo? Uma criança ou um adolescente teve uma experiência muito traumática e acabou criando mais camadas. Aí para você resolver essa experiência, você teria que ir lá no centro disso. Sim, então, exatamente. Às vezes a gente faz exatamente dessa forma. Porque imagina que cada anel de consciência que está saindo aqui, existe amarras do ego, amarras da vaidade, amarras de orgulho, amarras de inveja, de várias coisas que vão prendendo a gente no nosso aspecto mais carnal possível e prendendo a gente naquela ideia de que a gente tem que continuar aqui tá confortável e blá blá blá. Então a gente vai tendo interrupções no meio disso. Mas quando a gente se livra dessas interrupções, a nossa consciência está maior. Porque ela aprendeu a lidar com essas coisas. Ela viveu várias fases, ela viveu várias vidas. E quando comprimida novamente, ela pode ter várias experiências. Às vezes uma experiência traumática tem um sentido maior, tem uma razão maior. Às vezes a sua consciência precisa aprender a lidar de uma forma, com alguma coisa, com alguma outra perspectiva, por assim dizer. Então quando você quer ter poder no astral, você vem aqui para a Terra. Mas a Terra não é literalmente nessa ideia de poder no astral. Ela é uma aprendizagem. E é uma aprendizagem que ela é muito respeitada pelas outras criaturas, porque são poucas criaturas que vêm para um planeta de densidade tão alta. Aqui a gente tem uma densidade muito alta, perdendo para poucos outros planos astrais, né? Tem gente que diz até que a Terra é a menor densidade ali, né? Mas claro que eu acredito em outras ideias também, em densidades menores, né? Mas isso vai mais de mim e da minha experiência como magista. Só que quando a gente tem a ideia de que a gente está aqui num lugar que é quase que um inferno astral, para ter experiência, para entender como funcionam as coisas, quando a gente volta para o nosso plano de origem, a gente volta com uma consciência muito expandida. Mas a gente só volta quando a gente terminou esse processo. Se a gente não aprendeu o suficiente de tudo que a gente deveria aqui, a gente volta a ser comprimido novamente. Que daí seria um processo de reencarnação, que é um processo assim, que nasceu de um sistema feito para escravizar sua consciência. Então é um sistema que ele é tão poderoso, tão denso, que em cada experiência você esquece da última. Então não é tão bom evoluir na Terra. As pessoas preferem evoluir em outros planetas onde elas não perdem essa consciência, onde elas não perdem a memória e essas coisas. Mas a questão é que quem está evoluindo aqui normalmente tende a ter uma consciência bem expandida, bem evoluída quando termina esse processo. Então a gente tem muita ajuda externa por causa disso, por causa de um respeito espiritual que a gente tem. Mas ao mesmo tempo que uma moeda gera respeito, ela também gera desrespeito.
Então a gente também tem muitos inimigos. Entendeu? Então aqui a gente não sabe exato o motivo de estar aqui. Se foi escolha sua, se você foi jogado pra cá como uma prisão ou por qualquer outro motivo. Só sabemos que estamos aqui juntos. Então, tirando essa ideia, aqui a gente tem alguma dúvida, alguma coisa? Não, a chamada vai fechar. Vai fechar aqui. Deixa eu abrir novamente, só um minuto. Opa, estamos de volta então. Voltou. Então aqui a gente vai ter essa ideia da consciência. Tá sem slide. Tá sem slide? Deixa eu abrir novamente. Esse já é o último aqui. Então provavelmente não vai ter surpresas, mas eu vou deixar aberto aqui para vocês poderem ver. Então basicamente quando a gente fala de consciência, a gente fala disso. Que a gente ou escolheu estar aqui ou foi jogado aqui por alguma razão. E é claro, né, tem vários estudos, tem ideia da Cabala, tem a ideia, né, mais espiritualista, né, tem ideias dentro do druidismo, tem ideia de várias outras linhas de pensamento, inclusive a linha nossa universalista, né, que traz um sentido do porquê daqui. Tem gente que acredita até que a gente é anjos caídos, né? Então a gente vai ter aí várias teorias e coisas. A grande verdade é que a gente não tem ao certo todas as informações. Então a gente continua buscando conhecimento para sempre estar melhorando. O que a gente tem de informação do porquê e da razão de estarmos aqui é que de fato é uma matéria densa e que a gente trabalhando nessa matéria densa a gente melhora para evoluir em outros planos. Então eu acredito que existam matérias mais densas, vibrações mais baixas ali, mas que a gente está em uma das que são normalmente respeitadas e até mesmo às vezes atacadas por vibrações mais baixas, né? Então a gente tem sempre essa dualidade ali, que a gente trabalha com forças da forma mais consciente e estudada possível, né? E isso a fim de melhorar a nossa consciência e o nosso plano de vivência, né? Então a gente pode fechar contratos que atrapalhem, contratos que melhorem, a gente pode ter essa questão. E é como eu digo, né? E como eu já disse em outras aulas, se a gente está aqui, a gente só sabe de uma coisa, quanto a quem a gente conhece.